E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai começar a falar sobre os animes da nova temporada. Este não é nenhum grande anime, né, nenhum grande hype, mas eu sei que é uma grande curiosidade para a maior parte do meu público, porque ele é um dos BLs que está estreando nesta temporada de outubro. Então a gente vai falar hoje sobre o primeiro episódio, né, o que eu achei da estreia de Mao Eburogi Anime wa Sasageyo. Pra quem não sabe, eu já falei da obra aqui, quando eles anunciaram, né, que iriam adaptar para uma versão em anime, eu falei sobre o mangá aqui no canal já, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição, então vai lá dar uma olhadinha pra saber um pouco mais do que eu acho da obra, mas de maneira geral, ela não é uma grande obra, ela é uma farofona, mas eu sei que deve chamar a atenção da galera que consome um BL um pouco mais tradicional, porque nesta obra, o cara forte, gigantesco, parrudo, ele é o Uke de toda a relação. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho mais dessa história, né, contar um pouquinho mais desse primeiro episódio, que é bem curto, e eu vou dizer também o que eu achei dessa adaptação desse primeiro episódio, afinal de contas. O anime é uma dessas produções adultas do Comic Festa, então ele tá sendo produzido em duas versões. Uma primeira versão que vai ao ar no Tokyo MX, né, no canal de TV, e ele vai ser exibido com algo em torno de 3 ou 4 minutos, que não contém nenhuma cena explícita. Já existe uma versão que vai ao ar no Comic Festa Anime Zone, que é o serviço de streaming, né, a plataforma de streaming do Comic Festa para animes, onde eles exibem uma versão estendida, com algo em torno de 1 minuto a mais, onde existe uma cena mais 18, uma cena para adultos, uma cena de sexo explícito. Explícito até certo ponto, óbvio, porque a gente sabe como os asiáticos são rígidos em questão de censura nesses casos. Mas então a gente tem essas duas versões. Eu assisti a versão estendida e vim aqui falar pra vocês, né, o que eu achei. O Takuya Satou e o Shun Horie, eles vão dar voz respectivamente ao Gozou e ao Eburogia, né. O Takuya, ele também é responsável por dar voz ao Yuri de Aritim Beat Club, e o Shun, ele dá voz ao Enta de Sarazamai, né, que são dois animes bem populares aqui entre meu público. E o estúdio responsável pela adaptação é o estúdio Hokiboshi, que já adaptou várias outras dessas obras do Comic Festa, né? Entre elas Overflow e também Titan's Bride, isso mesmo, sabe? Aquele cara que viaja para um outro mundo e vai virar a noiva, né? O noivo de um titã, o que é bastante estranho, mas que se popularizou bastante tanto com mangá quanto anime. A gente também foi produzido pelo mesmo estúdio, mas visualmente, numa primeira perspectiva, a impressão é de que Mao Eburogia, ele tá mais bem produzido. Ou pode ser só uma impressão minha, porque visualmente ele parece um mangá mais bonito. No primeiro episódio a gente conhece o Gozu, o nosso protagonista. Ele é um cara despreocupado com a vida e que nunca teve medo de morrer, vamos dizer assim. Ele desafia a morte e acaba tendo um triste dia, que nem tanto pra ele. Ele parece realmente ele ser o tipo de cara que não tem nada a perder. Ele acaba morrendo e indo e despertando em um outro mundo, um outro lugar completamente diferente. O Gozu inicialmente vai estranhar todo esse lugar, mas ele logo percebe que ele foi parar no mesmo universo do jogo favorito dele desde criança. Esse jogo é onde reside o Eburogia, né? O rei demônio que ia destruir todo mundo e por quem ele criou uma certa afeição, ou melhor, talvez uma fascinação por essa criatura, por esse rei demônio, pelo fato dele querer destruir todo aquele mundo que ele considerava tão chato, e pelos seus motivos, né, os motivos do demônio, ele queria destruir tudo aquilo. E o Gozu, ele se identificava muito com a perspectiva e com a maneira como o Eburogia sempre fez aquilo, fez tudo o que ele quis sozinho. Então desde criança ele nutriu essa paixão e ele percebe que ele caiu em um tempo diferente do que ele lembrava do jogo, e é um momento onde os pais do Eburogia, ainda quando criança, eles percebem que o menino tá prestes a despertar um poder maligno e eles contratam um assassino para matar o rapaz. E esse assassino é onde o Gozu vai reencarnar. Quando ele se depara com a versão mais jovem do Eburogia, é óbvio que ele não consegue fazer o que ele foi contratado para fazer, e a primeira visão que ele tem dele ao se deparar com o rapaz é justamente de que o Eburogia estivesse fazendo sexo com ele. Então a gente tem neste momento a
primeira cena para adultos, na primeira cena mais 18 da história, onde é a imaginação do Gozu com o Eburogia, né? E fazendo sexo com o Eburogia. E é uma cena tão ruim quanto qualquer um outro anime do Comic Festa nessas versões. É tão ruim quanto. O que quase salva ela é que a gente tem uma principal perspectiva da visão do Gozu. Então ele é um personagem bonito e ele é um uke parrudo, bonitão. Então isso chama muita atenção e acaba tornando a cena um pouco mais bonita, até pelo fato de ser imaginação também ajuda. Mas o resto é tão ruim quanto qualquer outra cena de sexo que vocês tenham visto em Titan's Bride, por exemplo. E é preciso pontuar que a trilha sonora em todo o episódio é horrorosa, mas ela se destaca na cena de sexo, que ela é simplesmente tenebrosa. Sério, os sons, né, os ruídos que teoricamente os movimentos, as ações deles durante o sexo deveriam estar fazendo são completamente estranhos e não fazem o menor sentido pro que seria real. Sério, muito estranhos mesmo, assim. Então aquilo me deixou assim uma... Cara, não, totalmente errado, muito ruim, sério. Eu não crio grandes expectativas quando a gente tá falando dessas animações, né, desse catálogo questionável do Comic Festa e desses animes que eles escolhem pra adaptar, mas eu não esperava algo tão... meu Deus, é muita vergonha alheia assistir aquilo ali. E basicamente esse é o primeiro episódio, onde ele se encontra com a Eburogia, imagina fazer sexo com ele e depois vai finalmente falar sobre seus sentimentos. Mas isso tudo deve acontecer mais no próximo episódio, assim. Então a gente não vai muito longe, porque esses animes do Comic Festa são curtos, então a gente não deve ir muito longe na história. Guto, ele é bom, é um anime bom. Como eu falei, a produção é ruim, não vou esperando muita coisa, mas se vocês assistiram, por exemplo, Titan's Bride, vocês vão adorar isso aqui, mas não é uma grande produção, não é uma grande história, não é um grande BL, é uma farofona, gente, uma farofona, sério mesmo, tem todos os clichês e as coisas previsíveis de uma grande farofa dos BLs. No mangá, eu acho que as cenas de sexo compensam mais do que aqui, pra ser bem honesto. Se você quer consumir a obra só pelas cenas de sexo, o mangá compensa muito mais, tá? As cenas de sexo no mangá, elas até são ok, mas aqui, como eu disse, são bem ruins. Eu devo assistir tudo ainda, não sei se eu volto a falar no canal, mas eu vou assistir tudo porque são 6 minutos por semana e isso é, tipo, totalmente irrisório na minha rotina, então eu consigo assistir, mas não criem grandes expectativas se vocês estiverem prestes a assistir o primeiro episódio, e não criem nem grandes expectativas para os próximos episódios, porque a história, até onde eu li bastante coisa, tá, gente? Eu li bastante coisa da obra, mas até onde eu li, ela não se desenvolvia muito mais, ela não criava muita coisa, então eu acredito que o que a gente vai conseguir tirar do anime não vai muito além do que tem nesse primeiro episódio. Então vai pela conta de vocês em risco, tá? Estão avisados. Essa é a minha opinião sobre esse primeiro episódio. Como eu disse, eu venho falar pra vocês, mas eu já não criava grandes expectativas, já não imaginava muita coisa. Logo a gente tem vídeos de primeiras impressões dos outros animes que estão estreando nessa temporada, e a gente ainda tem coisa boa pra quem gosta de BL, porque ainda tem Sankaku Mado que vai estrear na temporada no dia 9, se eu não me engano, e eu também vou falar no canal sobre Kieta Hatsukoi, que é um shoujo, mas que tem um casal LGBT, né, um casal gay maravilhoso na história, que protagoniza a história. Eu vou falar sobre esse dorama aqui no canal também, então fica atento. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque é bem importante. Se é novo por aqui e quer acompanhar os próximos vídeos, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!